Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod para Elas. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, aqui estão nossas redes. Tem muito conteúdo lá, gente. A gente está sempre postando e compartilhando muito conhecimento. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, porque a gente tem episódio novo toda semana e assim você não vai perder nada, porque tem muito conteúdo aqui para vocês. E hoje, o nosso episódio de hoje é um episódio muito especial, principalmente porque ela, além de ter sido minha paciente, ela é minha amiga de infância. E uma coisa que eu acho que a gente tem que sempre compartilhar muito são as histórias, né? E eu já escutei, inclusive, de uma pessoa dizendo assim, você tem que compartilhar também histórias que não deram certo, né? Então, a gente sempre tem uma história para contar, seja uma história que dê certo, que não deu certo. E a história que a gente vai contar hoje é uma história que deu certo, né? Sempre não é fácil, é uma história que tem dificuldades, mas que hoje a gente tem aí Gui, que é lindo e maravilhoso, e tá aí para contar a nossa história, né, Lidiane? Eu tô aqui com Lidiane, gente. Lidiane, ela é minha amiga de infância, né? E a gente enfrentou junto aí todo esse processo de tratamento de infertilidade, e para mim foi uma emoção, assim, uma experiência única, né? Você acompanhar uma amiga sua de infância. Eu, além de médica, eu era amiga também. E agora a Lidiane tá aqui. Ela foi no meu consultório essa semana fazer exame, falou do podcast. Eu fiz, pois vamos contar a sua história no podcast? Ela, eu vou. Enfim, e aí ela veio. Ela tá aqui para compartilhar pra gente. E aí, amiga, me conte. E eu sempre falo assim, tá, gente? Quando a gente vai começar o podcast, eu falo, eu não me lembro de detalhes, viu? Porque é muita gente e tem coisas que eu não vou me lembrar. Então, me conte tudo de novo. Oi, Malu, né, minha amiga, como você já falou, e minha doutora querida, minha confidente, a primeira pessoa a saber que eu estava grávida. Isso é comum, tá? Porque não é o marido, não é a mãe, é a médica, né? Malu, não estou entendendo como é isso. Amiga, é gravidíssima. Eu disse, ai, meu Deus, é a maior felicidade do mundo. Foi. E nesse dia que eu tive no consultório dela, ela disse, amiga, você devia ter coragem, amiga, de ir no podcast. Eu disse, eu tenho, é só falar. Ela, mas você já fala pro pessoal? Eu disse, já. Eu realmente tinha uma... Não era um tabu, não chegava a ser um tabu, assim, mas eu tinha um certo receio, uma limitação em falar sobre isso. Na época que a gente estava em tratamento, não era uma coisa, assim, tão divulgada como está sendo agora, então... Eu não queria que muitas pessoas soubessem, a maioria das minhas, E a parte da minha maioria das família. pessoas, viu, gente? A maioria das pessoas não falam Não que fizeram o falam, né? tratamento, não querem falar. A gente E, encontra com o pessoal nas clínicas, né? por acaso, Olha, às vezes. fulana tá lá, E existe por acaso. né, esse tabu, assim, que é... A pessoa não quer ser vista, né, muitas vezes. Isso, Mas eu acho que você falar nisso é você compartilhar que aquilo deu certo pra você e que aquilo pode ser um caminho, isso. né? É Quando você porque fala, você... eu acho que o sentimento, às vezes, de algumas pessoas é como se fosse de fracasso, né? Eu senti pouco isso, mas não vou dizer que eu não senti, é como se você não fosse capaz de engravidar, como se você não tivesse fracassado naquela parte do maternar. Então, você diz, meu Deus, todo mundo pode ter filhos, menos eu. E aí, aquilo ali, você fica numa bolha fechada, com todas as suas questões internas só para você mesmo e sem procurar saber por quê. E quando você decide procurar saber o que é com uma pessoa específica, porque até então a gente só vai para ginecologista, faz aqueles acompanhamentos e não vai para uma pessoa direcionada na área, né, de reprodução assistida. Quando você faz os exames Quando específicos... você vai, você está reconhecendo o problema. Isso. Então, já cai a primeira capa ali da pessoa, dizer, então é porque eu tô com alguma coisa, né? E é o primeiro passo de muitos que a gente tem que dar nessa trajetória, né? Nessa jornada. E aí, a primeira vez que a gente decidiu que a gente ia liberar, porque eu achava até então, eu e Daniel, a gente achava que vai liberar esse mês, o próximo mês tá grávida, né? Tudo programado, Tudo né? programado. Vou liberar tal mês, porque tal mês eu tô grávida, para nascer tal mês. A gente viajou em dezembro de 2019 para 2020. Daniel, não, a gente vai liberar. O que é que veio? A pandemia. Disse, meu Deus do céu. Até quando eu digo que eu vou liberar, acontece uma pandemia. E aí eu disse, não, mas tá em casa, vamos tentar.
E nada, e nada, e nada. Eu já tinha feito alguns exames prévios, né, com você, e dava tudo certo. A gente fazia o exame para ver a ovulação, tudo, estava tudo certo, mas não aprofundava porque nada a gente tinha tentado, né, para ter resultados negativos, porque não estava liberado ainda. Então, quando foi liberando e os testes negativos foram chegando, cada mês, não menstruei ainda. É hoje. Eita, não menstruei ainda. Pronto, já chegava a fazer um teste, né? E negativo, negativo. E quando a menstruação chegava, era aquela tristeza sempre. E aquela tristeza da pessoa, né? O marido sente, mas Acha normal, né? normal, Calma, não, no começou próximo agora. mês, Não, né? tenha calma. É porque a E, mulher, quando ela quer engravidar, é pra ontem. com Já era certeza. pra estar grávida. Quando ela decide engravidar, é porque já era pra estar Já grávida. era para estar grávida, exatamente. E eu achava que ia ser assim, né? Ah, não, tudo muito programado. Quem me conhece sabe que eu programo, tenho uma rotina, tenho programação de tudo, e eu disse, não, vou programar. Libero em janeiro, pronto, vai ser o ano que eu vou engravidar e ainda vou ter o filho, porque dá tempo. Ah, que nada. Aí nossos exames começaram a se aprofundar, como eu sou mais, assim, bem próximo e um pouco ansiosa. E fui nas consultas com Malu e ela disse, não, amiga, vamos, primeiro passo é esse. Primeiro, e aí a gente foi já dando uma celeridade boa. Algumas coisas não puderam acontecer porque foi diminuindo realmente as consultas presenciais, né? Porque teve uma época que não tinha mais. Foi, né? Foi nessa época. Mas você ainda passava algumas coisas, eu fazia e mostrava para você e a gente não tentou não perder muito essa sequência, né? E aí, pronto, para resumir mais assim a história, a gente fez 3 inseminações, porque até então meu problema não era uma coisa muito, a gente não tinha conseguido identificar, porque estava tudo dentro do conforme, os exames de Era Daniel uma também. subfertilidade, se eu não me engano. Era a endometrite, né? Foi um dos fatores. Eu tinha uma endometriose, mas que acho que quando eu fiz o exame, você identificou que não era muito a causa, por conta da localização, alguma coisa assim. E o fator Daniel também não tinha nada alterado. E aí a gente disse, não, então a inseminação resolve. Certeza que na primeira inseminação era o meu positivo, não fazia nada, inseminei e fiquei lá, parada, quieta, esperando o meu positivo. Preparei café da manhã, vixe Maria, foi um sábado, um domingo, um sábado que eu fiz meu beta e negativo. Acho que foi um dos maiores baques que eu pude ter, né? Receber aquele beta negativo. E, Malu, vamos fazer. Eu tinha feito o pacote que era com três inseminações. Conversei com algumas pessoas que na segunda inseminação deu certo. Eu disse, vixe, então esse é o meu caso. É agora. Eu, Malu, pelo amor de Deus. Ela disse, amiga, é assim mesmo, olha, não sei o que e tal. E eu sempre ali, amiga, mas você acha que vai dar certo? Eu disse, meu Deus. E eu sempre colocando Deus na frente, disse, se for da vontade dele, ele vai me conceder essa graça, né? E a segunda inseminação veio e não deu certo. Na terceira inseminação, porque era o pacote que tinha, tinha que fazer, e eu dizia, não quero mais fazer, mas Malu, vamos, que é isso? Não, vamos fazer, e sempre encorajando aquela forma de acolher maravilhosa que eu me sentia em casa. E Daniel também, e sempre que ele ia para as nossas consultas, né? Eles, não, vai dar certo. E todo mundo muito confiante. E aí, quando minha fé renovava 100%, e eu disse, vamos fazer. Terceira inseminação e nada. Malu, você quer? Vamos partir para uma FIV, então. Aí eu disse, eu não tenho condições agora. Porque não dá. É um processo emocional muito grande, psicológico, é muito complicado você emendar tratamentos, você ter excessos de negativos consecutivos e muita reza, muita entrega, muitos sinais que ia dar certo e não chegar naquele momento que você acha que é o seu, né? Porque não é a gente que determina, né? Deus é quem sabe quando é que vai chegar o nosso momento. Então,
agora é o momento. E não é. Como tudo para mim é para ontem também. Mulher é para ontem, mas realmente para mim eu sou ansiosa. Eu disse, não. Muito programado, muito planejado, tudo muito organizado. Exames tudo certo. Tudo que poderia fazer, que precisava fazer, eu fazia. E por que não chegava? Tem alguma coisa errada. Malu, pelo amor de Deus. Amiga, calma. Eu estava ouvindo outros podcasts e disse, nem tudo a gente controla. E realmente, Nem tudo. nem tudo a gente controla. Só Deus controla, né? Então, algumas vezes, cheguei a questionar. Será que não é para ser mãe? Será que não é a vontade de Deus? E eu não entendia por que, mas tinha que aceitar. E você dizia, vamos fazer a FIV? Calma, que eu preciso me recuperar, preciso cair em si, né? Reconectar com várias situações para eu poder retornar. Até que um dia eu estava, inclusive, pela minha fé, assim, eu estava no Santíssimo e eu recebi um sinal. Estava com uma amiga minha e ela disse, vou fazer a FIV próximo mês. Ela disse, como assim? Eu disse, vou começar o meu processo, né? Porque o processo de FIV não é tão rápido assim, mas eu vou para Malu e vou dizer a ela que eu quero. Porque eu tô pronta. E foi Deus, né? E assim, quando eu cheguei em casa, eu conversei com o Daniel. Daniel, você é quem sabe. Por mim, eu já tinha feito, mas é um momento muito particular da mulher. E eu tô lhe apoiando, tô aqui. Vai ser quando você quiser. E por que meu receio em fazer a FIV logo? Porque era a minha última cartada, né? Dá muito medo isso, né? Porque enquanto você não está fazendo o máximo, você disse, eu ainda tenho aquela chance. Exatamente. Né? Por isso que eu sempre digo às minhas pacientes, não pense que é a sua última chance. Mas eu só pensava isso. É a minha última chance. Se eu estou no ápice do tratamento, o padrão ouro é aquele tratamento de FIV. Então, eu vou fazer logo e se não der, também. O que é que eu faço depois? Né? E aí, naquele momento, eu disse, é a minha hora, eu vou fazer. E aí foi, graças a Deus, eu tive também alguns questionamentos religiosos. Eu lembro que você tinha muito a crença, né? Que a gente tá rindo assim, amiga, mas assim, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Tem muitas pessoas que não aceitam FIV por questão religiosa. Às vezes por não entender o processo, às vezes por não aceitar o problema, né? Às vezes por várias coisas, né? Que eu acho que isso que tem. Por isso que eu falei para você, fala sobre sua crença religiosa, porque eu acho que isso atinge muita gente, eu acho que isso ajuda muitas pessoas. E hoje em dia eu consigo falar sobre isso de forma mais tranquila e consigo até falar para muitas amigas minhas mais próximas que elas conseguem se abrir mais, porque a gente tá com uma pessoa do lado e muitas vezes a gente não sabe porque não fala. A gente diz, e o filho? Essa pergunta é muito chata, mas às vezes a gente acaba fazendo e não se estende porque ela não se abre, né, na verdade, porque ela simplesmente tá com essa limitação mais religiosa, ela tá sem esse bloqueio, né, na verdade, porque ela não procurou saber até que ponto ela pode ir, até que ponto... O que é confortável para ela. Então, para mim, não era confortável o tratamento. Inicialmente, não era confortável o tratamento. É tanto que a gente fez várias ultras, né, para ver a ovulação e tentar de forma mais natural possível. Porque eu dizia, filho é bênção. Então, se filho é bênção, Deus manda e a gente recebe. Se Deus não está mandando, é porque não é para eu ter essa bênção, pelo menos agora. E era uma vontade muito maior, né? Cada vez crescia mais, cada vez crescia mais. E aí, tinha outros questionamentos, não era só isso. Vou fazer uma FIV, ter embriões. Quantos embriões eu vou ter? Porque sempre a gente está pensando lá na frente. Vou ter quantos embriões? Eu vou congelar quantos embriões? Eu vou ter que inseminar quantos? E se eu só quiser ter 1 ou 2 e eu tiver mais 2 congelados? O que eu vou fazer com aquela vida? Porque é uma vida. Tem sexo, tem tudo. O que eu vou fazer com aquela vida? Então, antes do meu processo, eu já vinha com todos esses questionamentos. Então, eu realmente precisei me aprofundar, entender
muito sobre isso e me permitir e estar de acordo também com meus pensamentos e com minhas crenças religiosas, para eu não também ultrapassar nem, né, avançar mais do que eu poderia e me sentir desconfortável com aquilo que eu estava fazendo. Não pode. E aí, no meu tratamento, no final, a gente mandou para o estudo, né? Três embriões. E um foi saudável, geneticamente normal. Então, de 3, você teve um. E aí, acabou que eu não precisei pensar em nada em relação ao que eu vou fazer, de fato, com os embriões que estavam congelados, se fossem geneticamente normais, saudáveis, né? Então, Deus age de todas as formas, da melhor forma possível, para você ficar bem, para você ficar confortável. E Ele é o que nos guia, além das nossas médicas maravilhosas, que é como você disse, vocês são instrumentos, né? Instrumento. Sem vocês... E aí, Gui, você já pensou, amiga, você teve um embrião, lembra que a gente até questionou, e aí, querer ter outro filho? Isso, Né? para estimular. Toda vez que a gente tem só um embrião, eu falo para paciente, você pensa em ter mais de um filho? Você quer fazer uma nova estimulação, tentar guardar mais outro embrião antes de colocar esse? E aí você disse, não, amiga, eu quero colocar esse embrião. Porque o meu objetivo era engravidar e ter um filho. Isso. Eu queria ter outro filho. Né? Eu nunca pensei, se Deus quiser. Eu nunca pensei em ter só um filho. Então, eu disse, meu Deus, eu não quero ter só um filho. Mas, diante tantos questionamentos, de tanta luta, né, também. Tanta luta. No final você diz, eu só preciso ter um. O meu objetivo nesse tratamento era engravidar. Porque eu ainda estou pensando, se eu já tenho um embrião, que já é uma possibilidade, né? Não tinha 100% de chance, porque ninguém tem 100% de chance, mas eu tenho uma chance aqui. E porque eu ainda vou fazer mais tratamentos, mais aquele trabalho psicológico que é muito desgastante, né? É dia a dia, dia a dia, dia a dia. E eu disse, por quê? Não. Eu passei uns 3, 4 dias ainda para lhe dar uma resposta, né? E aí, quando eu disse, não, amiga, eu não sei porque eu estou pensando ainda, eu quero engravidar. Eu quero ter um filho, pelo menos um filho. E quando se der tudo certo, meu filho nascer, tiver tudo aí, a gente pensa depois. Que se for para dar vontade de Deus, eu também vou ter outro. Não é para a gente pensar nisso agora. E aí, assim, a gente fez, Malu, com todo cuidado. Gente, eu risei tanto, vocês nem imaginam. Porque eu dizia, não é possível, meu Deus, que ela é minha amiga. Só tem um embrião, esse embrião vai ter que implantar, gente, juro. Eu rezava demais, parecia que era comigo. Gente, claro, eu torço por todo mundo, mas era uma torcida diferente, né? Porque era minha amiga de infância, o único embrião. E eu sabia como tinha sido difícil para você. E tudo que eu fazia, assim, eu dizia... Foi tudo muito suado, né? Só teve um embrião. Foi uma luta para conseguir fazer a FIV, assim, né? Para aceitar a FIV. Aceitei a FIV. Aí fiz. Aí só tive um embrião. Agora ela só tem essa chance. Ela não... E você dizia para mim, eu não faço de novo. Eu não faço de novo. Só vai ter esse embrião. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. O Gui veio. Graças a Deus. O que eu me senti mais confortável nesse processo foi, assim, apesar de só ter esse embrião, e eu fiquei muito apreensiva, porque... Meu Deus, eu quero muito que dê certo e eu vou fazer de tudo que puder para poder descartar o máximo de chances possíveis, né? E foi a primeira consulta que a gente teve pós o resultado do estudo, né? Lembro demais você falando que a gente não controla tudo, mas que o que fosse possível você fazer dentro dos seus 100%, você ia fazer e que ia descartar qualquer possibilidade que estava dentro das chances, né, de você controlar e para dar mínimo de chance de erro, né, possível. E aí teve só um exame que a gente não precisou fazer, que determinava a janela da implantação, que eu disse, Malu, e esse exame? Porque tudo a gente pesquisava, eu olhava, e Google, e Malu, calma, amiga. Vamos por partes. E tinha cada etapa, era uma etapa vencida. E eu dizia, peraí, esse outro exame? Eu disse, eu
acho que você não precisa fazer. Eu disse, amiga, mas é mais uma E é porque uma garantia. vocês ficam tão fragilizadas que vocês querem fazer tudo, até o que Tudo. não precisa. Até o que pode até prejudicar. Exatamente. Tem paciente, doutora, eu não tô usando corticoide, minha amiga usa. Gente, corticoide não é para todo mundo. Tudo O tem corticoide isso, né? pode piorar a sua situação ou pode melhorar. Né? Então, você tem que. Medicina é você indicar. Medicina é baseada em evidência. Você não vai fazer porque eu acho, porque eu vou fazer de tudo. Não. É verdade. Então, claro, quando é embrião único, a gente tenta fazer o máximo, às vezes até a gente faz além, assim, né? Exames que talvez não precisaria. Então, quando é embrião único, a gente realmente tem um cuidado maior, Isso. né? Mas não vai indicar o que não precisa. Tanto que deu certo. Deu certo. O que eu achei que ficou mais, o que eu fiquei mais confortável foi em relação a isso. É tanto que todo mundo que fala pra mim, eu não tô com dificuldade em engravidar, ou eu tô fazendo exame, não sei o quê. Você já foi pra Malu? Aí ela, amiga, sabia que você ia dizer isso. Eu disse, tem que ir pra Malu. Não, amiga, você vai pra Malu. Aí ela, tá, vou marcar uma consulta com Malu. Eu disse, tem que ir, porque, olha. Aí eu contando isso. Aí ela, tá, amiga, você vai me dizer que eu vou ter que ir pra Malu? Eu disse, tô tentando engravidar há 6 meses, 8 meses, não sei o que. Eu disse, você tá fazendo o quê? Você vai pra Malu, tem que ir pra Malu. Então, tudo eu indico, porque realmente foi quando eu me senti muito segura. E quando eu perguntava assim, amiga, você faria isso pra você? Eu não sei se você lembra, esse exame da janela de implantação, eu perguntei, eu disse, amiga, se fosse pra você, você faria? Eu não faria, não precisaria, eu não faria comigo. Eu disse, então tá. Então, Aí você acreditou, né? eu acreditei, me convenci, eu disse, agora, pronto, então. E aí a gente iria perder esse ciclo de implantar, né, tudo. E graças a Deus, deu tudo certo. A E gente tá implantou, aí. foi um momento maravilhoso. Um momento que eu fiquei estatalada, assim, porque eu disse, meu Deus, não posso nem mexer. Gente, isso foi da cabeça dela, que a gente não indica repouso absoluto pós-transferência, né? Mas eu li, uma amiga minha fez e deu certo. Eu disse, eu não ia fazer? Eu não ia fazer? Claro, não tinha Tem chance de muito eu da não intuição, fazer. né, da paciente, isso também, Nem assim. xixi eu queria fazer, amiga, Tem depois. coisas, Medo do bichinho ir tem embora. coisas que a gente... Eu mesma, tem gente que pergunta assim, eu posso comer? Eu digo, olha, se você achar que se você comer não vai dar certo, não Não, coma, não não. coma não, Deus me livre. Tem coisas que realmente é Feijão com arroz, minha a gente, sua ó, cabeça. pelo amor de Deus. Olha, pode dirigir. Olha, não vou dirigir, não tem precisão. Coisa melhor do mundo. Chama alguém para dirigir para você. Aproveite, né? Não quero me esforçar. E aí eu lhe pergunto, Lidiane, assim, você falou tudo isso, das suas crenças, de tudo. Quando o Gui nasceu, você lembrou disso? Ave Maria, É isso que eu nada, falo, entendeu? nada. A alegria que você sentiu, a sua família. Ave Maria, nada, é impagável. Estou relembrando aqui esses momentos, vindo na memória, porque realmente a gente passa, né? Fica aquele lugarzinho guardado no coração, mas Mas você até esquece, né? até com certeza quando olha para ele, quando vê, É. faria tudo de novo e muito mais, muito mais. Por isso que eu não falava muito sobre isso, mas a partir do momento que eu vi que tinha necessidade, porque muitas pessoas estavam Você ia ajudar precisando pessoas, né? fazer isso, então eu estimular, contar a história que deu certo, né? Depois de outros tratamentos que eu também cheguei a fazer, como inseminação, cheguei a fazer e não deu certo, então não é o fim do mundo. Então vai conseguir. E aí tem pessoas que é logo indicação de FIV, faz a FIV, é o início do processo, se sentir que dá para fazer outra, faz. Eu acho que inicialmente realmente não dá, quando tem um baque que dá um erro, não dá para decidir logo de cara, mas cada pessoa é que vai saber Tem o seu seu tempo. É. Tem Né? gente que faz, não dá certo e demora anos. Demora anos, isso. E aí, assim, E tem quanto outras mais pessoas tempo não, demora, né? né, Que já já vai logo de cara. quer E não resolver. tá, aqui a gente não tá aqui para julgar, cada um, né, tem seu tempo, o seu parceiro que dá aquele apoio também. Tem algumas pessoas que E é muito externam para a importante o família. parceiro, né? Daniel sempre Muito foi importante. muito companheiro. Ele sempre foi para todas as consultas, né? Muito. Inclusive para tomar café, né? Não, ele acompanhava em tudo e ele sempre tá, calma, Lidiane, Malu, me ajude,
Malu, o que é que eu vou dizer a ela? Então é importante também, né, que o marido esteja junto e que a relação do médico também com o casal, né? Isso, Porque muitas vezes a gente precisa intervir ali. Lidiane, olha, não, não é assim. Calma isso. e, né? Foi muito importante a comunicação, a atenção que você deu. E, assim, eu falo, não é só porque eu era sua amiga, porque várias outras amigas minhas que não tinham nenhum contato com você, né? Externa a mesma coisa, que a atenção, o cuidado, né? É muito importante. Um processo desse, um Um processo processo individual, um muito processo complexo. muito complicado, um processo mental, financeiro, porque às vezes a pessoa faz assim de tudo para poder gastar um Conseguir. dinheiro para fazer o Sim. tratamento, porque é o desejo da Não é vida todo dela. mundo que Não é consegue. todo mundo que consegue. Então, fica naquele, vou tirar dinheiro de onde eu vou fazer isso e bota todas as suas energias, né? Tanto financeiras, psicológicas, físicas, porque também o corpo sente muito, Muito né? hormônio, gente. Muito hormônio, meu Deus. Quando eu ficava, eu É. disse, meu Deus, como eu tô inchada. Minha nossa senhora, onde é que eu vou parar? Parecia uma baiacu. Mas, Gente, você já imagina o que eu passei nesse tratamento. eu dizia, Daniel, eu tô muito inchada. Ele disse, que história? Dizendo que Daniel não é referência, porque eu em mesa de gol, Daniel disse que eu estou ótima. Eu disse, ai, Senhor, Sinal que ele te ama, né? olha. Mas eu sempre digo, a FIV não engorda, gente. A FIV não engorda. A FIV aumenta a retenção Retenção hídrica. livre, pronto. Você aumenta de Isso. peso porque você fica inchada, né? É, Muito hormônio. Você retém muito. era isso que eu sentia, É, inchaço por isso que mesmo, a gente não era, orienta tomar muito líquido, né? Fazer várias coisas que não não. era engordar, assim, era inchaço. Mas você Mas você ficava, se sente inchada, você se tá sente mais certo. feia, né? Mas Pesada. pesada, Mas eu pesada. falo muito isso. Até falei isso para um paciente hoje. Quando as pacientes elas querem muito o tratamento, elas querem muito ter um filho, isso é o de menos, sabia? Não, com toda Porque assim, certeza. para quem vai congelar óvulos, eu já percebi isso. Quem vai congelar óvulos, isso é mais pesado. Porque não é de imediato, né? Não, porque a pessoa tá congelando porque tá precisando congelar, mas não é, ai, meu sonho é congelar óvulos, não é. É, Entendeu? Então, verdade, o efeito colateral, ele é sentido mais, assim, do que uma paciente, um casal que está tentando engravidar. Porque verdade. consegue suportar melhor aquilo. Não, aquilo ali era só uma etapa. E eu acho que eu senti também mais porque eu precisei fazer uma estimulação bem forte. Porque pelas inseminações, na estimulação das inseminações, eu não tinha uma resposta muito rápida, muito boa, É. né? E você estimulou com protocolo normal lá e a gente viu que não estimulava muito. Então, você colocou a dosagem máxima que podia. Aí, eu acho que você sente mais. Mas, assim, era o mínimo que eu queria era chegar no resultado. Quando você chegava, D1, D2. Eu lembro demais, no D2 você mandou uma mensagem pra mim, aí dizia assim, aí mandou umas fotos. Aí desapareceu. Eu disse, Daniel Malu desapareceu. Amiga, pelo amor de Deus. 3 horas depois você volta, ai, amiga, porque eu precisei fazer isso. Eu disse, em nome de Jesus, mulher, não faça mais isso, não. Mas evoluiu bem e tal. Aí era aquela notícia. Então, cada dia era É, cada dia é uma expectativa. uma vitória, um degrau que a gente subia, né? E um fato interessante que eu estava hoje pensando, quando a gente foi se casar, você estava em João Pessoa já. Foi em 2014, você estava em João Pessoa? Não, em São Paulo. São Paulo. Mas você veio aqui com sua mãe, porque eu acho que você não ia para o nosso casamento. Aí você estava em Natal, não sei o que, você foi lá em Manhã para falar com a gente, não sei o quê. E eu disse, amiga, quando você voltar de São Paulo, da especialização que você estava fazendo, você vai colocar os meus gêmeos. Lembra que eu queria falar? Todo mundo que me conhece sabe que eu queria ter gêmeos. Você vai colocar os meus gêmeos. Não sabia nem o que eu estava falando, minha Nossa Senhora. Ela disse, vou, amiga, vou. Aí, quando eu precisei nessa situação, eu disse, amiga, então vamos colocar meus gêmeos. Ela disse, amiga, eu não vou fazer isso com você, pelo amor de Deus. Você vê, né? Às vezes a gente fala as coisas, Fala. mas não tem noção. A Não gente tem não tem noção. noção se a gente vai ter dificuldade, se não Meu vai. E Deus. depois que você passa por isso, aí você começa a pensar mais, assim, quando você encontra alguém que não tem filho, você não brinca tanto com isso, Não, né? de jeito nenhum. Não, porque agora é sério. Pelo amor de Deus, nunca. É.
Nunca brinquei com isso e tento acolher ao máximo as pessoas que quando falam. Porque as pessoas quem nunca teve dificuldade acha que Ah, não entendo o que a pessoa está passando, não. né? Aquelas pessoas que piscou, engravidou, tem 5, 6, 7 filhos e às vezes nem quer. Eu disse, meu Deus do céu, ela não quer. Senhor. Mas Por isso que a é infertilidade só sabe incrível. quem passa. Só sabe quem passa. E a infertilidade é um degrau para grande, assim, a batalha, né? Para a maternidade, porque Sempre digo isso, é um não treino. é fácil. Não. Por mais desejado, por mais suado que você tenha feito todo o processo, mas não é fácil. Então, acho que a maternidade, ou essa batalha da infertilidade, ela É um treinamento para a maternidade. é uma Porque preparação grande. quando a gente está na infertilidade, a gente tem que esperar menstruar para começar Com o tratamento. certeza. Tem que ter não sei o quê. E Mais um aí, ciclo. mais um ciclo. É um mês. Aí, às vezes, a gente ainda consegue ainda diminuir o ciclo com remédio, mas ainda assim. Aí tem que esperar. Aí o ciclo ainda não deu certo. É. Aí é Isso que eu outro. digo, é paciência. Tem coisa mais importante na maternidade do que paciência. Isso, exatamente. Então, é treinamento. É, Por isso que eu digo muito para os maridos também, quando eles reclamam. Hoje eu atendi vários pacientes que estão no tratamento, reclamando, doutora, ela tá muito estressada. Ela tá muito não sei o que. Eu fiz, vá se preparando, que já é o treino. é, com E certeza. quando a gente tá grávida, Ave Maria. Tem que ter muita paciência, minha Nossa Senhora. E as pessoas dizem assim, mas você já vai ter o filho, ele já vai nascer. 9 meses se passaram, você ali com aquela barriga, né? já começa Já antes de nas nascer. últimas, e a pessoa diz, é porque não foi você, né? Porque 9 meses aqui a gente... Igual a culpa, Cada né? dia. Culpa, que é Meu a Deus. maternidade é culpa. Nasce uma mãe, Infertilidade nasce uma, é a mesma uma culpa, coisa. né? Pelo amor de Deus. Infertilidade, você se culpa toda hora. Por que que eu Toda não hora. engravidei logo? Por que que eu evitei tanto Pronto. tempo? Toda Por que- hora. Toda hora. Eu dizia Não posso muito, tá comer um vendo, Daniel? A chocolate, gente não posso tomar um podia... café, não posso ir não sei o quê, porque eu tô tentando engravidar. A gente podia ter liberado antes. Quem é que sabe, minha gente? Não, é tudo no tempo tudo certo. E tempo. se você não liberou antes, por algum motivo, você não estava Isso. na sua hora, você não tinha o seu momento, você não Com estava certeza. preparada, né? Mas a gente sempre... É. Na verdade, o ser humano, ele sempre quer colocar a culpa em alguma coisa, né? É. E aí a gente... Eu muitas vezes falei, eu disse, meu Deus, por que eu não liberei antes? Porque aí eu conversando com o Daniel, e Daniel, pois é, mas agora, a gente liberou agora, Daniel, aquele jeito bem tranquilo e, não, amor, mas vai dar certo, a gente liberou agora, a gente tá no tratamento, a gente tá no caminho certo. E o que me consolava mais era isso, realmente, saber que a gente estava fazendo o que a gente poderia fazer, Sim. né? Tava A gente buscando ajuda, né? não estava em casa esperando o resultado acontecer. E acontecer, milagre existe, Deus, né, opera esses milagres, mas eu poderia acontecer tem que esse fazer sua milagre parte. justamente fazendo a minha parte, né? E foi o que aconteceu. Guilherme é meu milagre Seu milagre diário, lindo está aí. maravilhoso, que Gente, aí ela reclama que eu não vou ver o menino, né? Mas eu tô fazendo outros milagres. é verdade. Então tá liberado, Tá amiga. liberado. Eu vou levar Guilherme lá pra clínica, melhor. Isso aí é mais fácil, Eu já né? levei pra sua casa, então, Não, não foi? mas gente, assim, elas somem, né? Todo mundo some. Depois que engravida, não quer mais nem saber de mim. Amiga, Só depois, né? Que quer ter outro. quer ter outra? Acho que é isso, né, amiga? Foi Foi ótimo. ótimo. Adorei. Escutar Gostei. de novo sua história. Dividir essa parte que era mais fechada minha, mas que eu já tô conseguindo. Tá vendo? Aí eu nem sabia que você falava sobre isso, tá vendo? Pois é. E é muito bom, eu falo isso muito, né? A gente tem que falar para ajudar outras pessoas. Quando você fala, alguém tá escutando o seu Com podcast certeza. e tá dizendo: gente, não acredito, eu passo por isso. É verdade, eu também acho isso. Pois é. Né? Você se identifica. Eu acho que o importante é realmente você fazer o que está dentro do seu conforto. Se você realmente acha que não vai ficar confortável pela sua religião, não vai se sentir bem, não faça. Ou se não, procure uma ajuda, como eu procurei, né? E a frase que eu disse na minha cabeça era essa: os planos são de Deus. Se for da vontade dele, vai dar certo. Eu estou fazendo o que está no meu alcance como humana. Sim. Não estou infringindo nada, não estou desrespeitando nada, não estou... Você está usando o recurso Estou da usando medicina. recursos da medicina, exatamente. Não estou passando por cima de nada para conseguir
essa bênção, né? Essa graça. Então, É isso. Aí você fica em paz, né? isso. E eu sempre digo, quando você Totalmente em toma a paz. decisão, você fica em paz. Eu acho que o mais difícil é você decidir. Até você chegar nessa conclusão que você tem que ir para FIB, que você aceita isso. Quando você aceita, você fica em paz. Com certeza. Por mais difícil que o Por mais processo difícil. seja. Muito Né? difícil. Mas vale cada minuto vivido. Isso. Cada minuto vivido. Viveria novamente tudo de novo. Isso, com certeza. Para conseguir Obrigada, novamente. amiga, ter Meu contado. amiga. Gente, é isso. Mais uma história aí emocionante, né? Eu fico só me arrepiando aqui no podcast o dia todo. Porque é tudo muito lindo é isso que eu digo. Quando a gente fala, a gente ajuda outras pessoas, a gente acolhe. Você com certeza acolheu muitas pessoas que estão assistindo aí. Você abraçou Graças as a Deus. pessoas, né? E isso é muito bom. Rede social é para isso, gente. Podcast é para isso, é pra gente compartilhar e tá junto, todo mundo aí. Tá? Então, obrigada e não deixem de nos seguir aí nas nossas redes sociais, já vou deixar aqui para vocês e de se inscrever no canal, porque toda semana a gente tem episódio novo. Obrigada.